Vinde a mim, todos os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Eu vos darei descanso. Este é o mais maravilhoso convite feito a nós. Não há outro convite tão precioso, maravilhoso do que este. Este é o mais maravilhoso convite feito a nós. Para começar, é um convite feito pelo próprio Deus. Não é um convite para seguir alguma religião, ou líder religioso, ou filosofia de vida. Jesus convida o cansado, oprimido, para ir a Ele e para estar nele. Vinde a mim, é o convite lançado por Jesus. Antes de qualquer movimento nosso, Jesus Cristo nos trouxe a Ele pela atração que Ele exerceu pelo seu poder na cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, disse Jesus. Todos atrairei a mim mesmo. Vinde a mim. Jesus nos atraiu a si na cruz. Atrairei a mim mesmo. Cristo nos puxou para dentro dele na cruz. Nele fomos identificados, crucificados e morremos com ele para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Na cruz, pela nossa morte com Cristo, Ele tirou de nós todo o peso. E pela nossa ressurreição com Ele, Ele está vivendo em nós a vida que produz descanso. Aqui está algo que precisamos crer, experimentar. Na cruz, pela nossa morte com Cristo, Ele tirou de nós todo o peso. E pela nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a vida que produz descanso. Só podemos ir a Cristo porque nós estamos em Cristo. Quando cremos que estamos em Cristo, nós estamos indo a Ele pela fé, e nele encontramos o descanso que tanto precisamos, o descanso que Ele mesmo ofereceu a nós. Na cruz caíram todos os fardos e todos os pesos de mim, e na ressurreição Cristo vive em mim a vida de descanso. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto consiste o descanso oferecido por Jesus. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo.
vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz Jesus. Eu acredito que o aliviar o peso, o aliviar a carga, a sobrecarga, é algo muito importante na vida cristã. A cristandade pós-moderna, por desconhecer a suficiência de Cristo, a graça de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, tem uma estrutura carregada com muitas coisas que não fazem parte da verdadeira vida cristã. O ser humano caído no pecado é portador de peso, de muito peso. O pecado é um peso insuportável. Salmo 38, verso 4. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Aqui neste texto, carga pesada, fardo pesado é o pecado, a iniquidade. Muito pesado é o pecado. A iniquidade é pesada. Aqui diz que é demais para as nossas forças. Nós não damos conta do pecado. Não temos condições. A pessoa já nasce com essa carga pesada. Depois só aumenta. No Salmo 51, no versículo 5, ali diz que nós já nascemos em iniquidade. Iniquidade é uma pedra pesada, é algo pesado, é uma carga pesada. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado é um peso muito forte, é um peso insuportável. Jesus veio para remover essa carga pesada, que é a nossa velha natureza, o nosso homem velho, o nosso eu rebelde. É um grande peso. Jesus removeu o nosso eu pecaminoso e obeso de si mesmo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a condição do Evangelho de Cristo. Provérbios capítulo 27, verso 3. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra.
pesada é a pedra, e a areia é uma carga. Mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. A ira insensata é pesada, pesa mais do que a pedra, pesa mais do que a areia. A ira do insensato é pesada. Por trás dessa ira insensata está a velha natureza pecaminosa, produzindo essa ira carnal, pecaminosa. É uma coisa violenta. A ira, a amargura, ressentimento são coisas pesadas. A ira, a amargura, o ressentimento é coisa terrível. Aquela ira, aquele ressentimento, aquela mágoa guardada dentro da pessoa é algo pesado e que vai ficando cada vez mais pesado e que vai destruindo a pessoa. Jesus veio para arrancar tudo isto de nós. Mateus capítulo 23, verso 4, ali Jesus mostra um outro peso, um peso terrível. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O legalismo religioso é algo pesado. Jesus está falando de legalismo religioso, de religião inútil, religião pesada. O legalismo religioso é algo pesado. Jesus disse: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Ao contrário disso, Jesus propõe e oferece: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não põe peso, ele tira o peso de nós. Jesus não constrói cargas, ele desmancha as nossas cargas. O legalismo religioso transforma a vida da pessoa em um peso insuportável. Jesus é o alívio. A palavra de Deus tem 10 mandamentos. Os religiosos da época de Jesus tinham centenas de mandamentos. Deus escreveu 10 mandamentos, mas os religiosos do tempo de Jesus tinham centenas de mandamentos. Mandamentos sobre mandamentos, regras sobre regras e mais regras, e colocavam tudo nos ombros das pessoas.
Lucas capítulo 11, verso 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Preste atenção aqui no que Jesus está dizendo. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de suportar. O que é isto? Isto é religião. Religião que põe peso. Mas a graça tira o peso. A graça é alívio. Jesus é alívio, descanso. Jesus era um judeu e viveu como judeu adequado à lei de Moisés, mas não incrementou nenhum sistema religioso. Jesus não incrementou nenhum sistema religioso. Jesus semeou o evangelho da graça de Deus no evento do Calvário, quando lá morreu por nós, nos fez morrer com ele para o pecado. Depois disso, ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai e nós fomos ressuscitados com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com ele, ele está em nós, ele vive em nós. A vida que Cristo oferece é muito mais do que religião. Ou melhor, eu vou refazer essa frase. A vida que Cristo nos oferece não é religião. É Cristo mesmo vivendo em nós a sua vida justa, santa e vida que produz descanso, alívio. Todo cuidado com a religião é pouco, porque ela é um processo de afastar ainda mais o ser humano de Deus. O ser humano foi infectado com o pecado, e a partir da queda no pecado, o ser humano também se infectou com religião. Religião que ele mesmo criou. Você sabia que a religião é uma invenção humana? Deus não inventou religião, não criou religião, não deixou religião para nós. Deus tem o Evangelho. O Evangelho é eterno. O Evangelho. A religião é uma invenção humana e o diabo viu nessa religião inventada pelo homem a sua principal aliada para enganar a humanidade. Religião, por definição, é totalmente contrária ao Evangelho de Cristo. Então, irmãos, a religião é muito pretensiosa, porque ela tenta reatar o relacionamento do homem com Deus. Somente Jesus pode fazer isso. O
O eu perverso, egoísta e pecaminoso é a figura principal no desempenho religioso. A religião é desempenho, e a figura principal é o eu. O eu gosta disso. O eu perverso, egoísta e pecaminoso é a figura principal no desempenho religioso. Deus é um pretexto para realizar seus desejos egoístas. A religião produz uma experiência simulada, mas não autêntica. O sistema religioso do ser humano não tem nada a ver com Jesus. Jesus era uma figura que não tinha aceitação entre os religiosos da sua época e os religiosos da nossa época também. Fala-se muito dele, mas não tem nada a ver com ele. A religião, qualquer que seja ela, é incapaz de regenerar uma pessoa. Para nos libertar do pecado e também da religião, Cristo nos levou a morrer com Ele na cruz. Porque eu preciso morrer para a religião também. Não é só para o pecado, morrer para a religião. Para nos libertar do pecado e também da religião, Cristo nos levou a morrer com Ele na cruz. Dessa maneira, Jesus acabou com o velho homem e também com a sua religião fingida. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando cremos e confessamos que estamos mortos com Cristo e não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, então podemos segui-lo, livre do pecado, sem religião, sem suas cargas pesadas, e porque Jesus Cristo é o tudo para nós e em nós. Mas é preciso crer nessa morte com Cristo. Tem um texto lá em Mateus capítulo 23, versículo 15, eu acho. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Prestar atenção no que Jesus disse aí. Ele disse que a pessoa é filha do diabo, não nasce de novo, mas se tornou religiosa. A palavra que ele usou aí foi prosélito. E ele disse que essa pessoa se tornou 2 vezes filho do inferno. Você vê como que Jesus encarava a religião. É coisa terrível. Quando cremos e confessamos que estamos mortos com Cristo e não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, então podemos segui-lo livre do pecado, sem religião e suas cargas pesadas. E porque Jesus Cristo é tudo para nós e em nós. A vida que Cristo oferece não é religião, é Cristo vivendo em você. Não é fácil tirar a religião da pessoa.
Não é fácil, irmãos. Religião, o cara aprende desde pequeno. A pessoa aprende desde pequena, né? É como um prego que você pregou na madeira, em uma madeira bem dura. Você fixou bem o prego na madeira. Difícil tirar. Então, religião é assim. Ela fixou na pessoa como um prego pregado na madeira. Difícil tirar. Tem que morrer. Morrer para a religião, para poder viver para Deus. Morrer para o pecado, morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, morrer para a religião. Eu morri para a religião. Eu quero viver para Deus, livre, liberto, sem nenhuma religião, atrapalhando, colocando peso. Já contei isso aqui, mas vou contar para encerrarmos a meditação desta noite. Eu ouvi essa história há muito tempo, alguém contando que durante a corrida do ouro no oeste americano, nos Estados Unidos, houve uma corrida do ouro e a expansão para o oeste, e 2 mineiros em busca de ouro, e essas 2 pessoas conseguiram uma boa quantidade de ouro em pepita, pedras, e eles vinham de canoa. Os 2 vinham na canoa, cada um com o seu saco de ouro, e ouro pesa, e a canoa bateu em uma pedra e furou o casco e começou a entrar água. E por azar, bem num local do rio onde era difícil sair, tinha que nadar muito bem. Além de fundo, a força da água era forte. E um daqueles tirou as botas, um dos garimpeiros tirou a bota, tirou o capote, eles usavam aquelas capas, tirou, que é pesada, e foi tirando. Tirou o cinturão, tirou as armas e ficou bem leve. Bem leve. E mergulhou na água e saiu. O outro, o que o outro fez? Ao invés de tirar o peso, para ficar fácil para sair, como o outro fez, ele pegou o ouro, todo aquele saco de ouro, e amarrou. Aqui, amarrou na cintura dele aqui, no ouro, amarrou aqui, baixou bem amarrado o ouro. E o ouro pesa, porque não queria deixar o ouro, e na água, e saiu nadando. Só que aquele que despojou de tudo, do ouro, da roupa, tirou todo o peso, ficou leve, ele conseguiu chegar à margem, ao barranco do rio, em um lugar que dava para sair, e se salvou. Só que aquele que amarrou foi parar no fundo do rio, ele afundou, porque ele foi ficando pesado, a roupa molhou, a bota e o ouro, então puxou ele, e ele morreu afogado, abraçado, amarrado com o seu ouro. É assim, irmãos, muita gente está afundando,
porque está com coisas amarradas nela, que são coisas pesadas demais, e está afogando, está afundando. Então é preciso aliviar, e Jesus é aquele que veio para aliviar. Por isso que ele disse: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos darei descanso. Nós não precisamos de malas na vida cristã, de bolsas, mochilas. Temos que ficar leves, porque esta é a vida cristã. Amém, irmãos?